Agora sim, agora consegui. Muito bem. Boa noite, pessoal. Eu estava com problemas técnicos aqui e não estava conseguindo entrar. Agora eu entrei. Boa noite, Carol, boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo, meus amores? Tudo certinho? Vamos só aguardar a Gi entrar. Olá, minha mãe, entrando aí. Que bom, muito bom. Só aguardar a Gi. Boa noite, querida. Olha, vamos lá. A Gi entrou. Vamos ver como é que eu faço aqui. Vamos. Aqui, gente, esse negócio de tecnologia é meio complicado, né? Estamos aguardando a Gi entrar. Ela já está se conectando aqui. Aê! Entrou! Aê! Boa noite, Gi. Boa noite. Deixa eu aumentar aqui o volume. Uhum. Tá um pouco baixo Tá para mim. baixo pra você? Aí melhorou. Melhorou? Tá tudo bem? Tá tudo ótimo, graças Que a bom, Deus. né? Então, E por aí? tudo jóia também, graças a Deus. Fico muito feliz com a nossa primeira live. O povo gostou bastante, tive bastante feedback legal, né? O pessoal ficou bem. Eu também. É, que bom, Gi. Muitas pessoas, assim, impactadas, né? Com a nossa história mesmo. Reflexivas, assim, de procurar o médico. E isso que é esse é o nosso objetivo, na verdade, né? Impactar mulheres para poder buscar mesmo a saúde, procurar é, todos os meios aí para poder diagnosticar, porque já não existe prevenir, né? É um Exatamente. diagnóstico, é um termo errado que se fala, a prevenção do câncer, porque se for para acontecer, vai acontecer, mas o que define mesmo é o diagnóstico precoce. Então, na última live a gente falou como que a gente descobriu, né? E falou um pouquinho do nosso Foi. tratamento. E hoje a gente quer continuar, então, falando mais um pouquinho sobre o nosso tratamento e tentar falar também sobre a vida depois que todo o tratamento se encerrou, né? Como que a gente seguiu a vida, Sim, né? Mas sim. antes de a gente começar a falar, Gi, né, você contar para nós mais um pouco sobre o teu tratamento e a vida depois, eu queria assim, esclarecer que nós não estamos aqui, né, para dar aula sobre câncer de mama, nem para falar de todos os tipos de câncer e casos e etc, né? Porque a gente sabe que existem diversos tipos de câncer de mama, existe o nosso caso que foi o triplo negativo, mas também existe os que não Sim. são desse tipo, né? Então, existe aqueles tratamentos em que eu mesmo tive uma conhecida que ela não precisou fazer químio, nem rádio, só com o tratamento oral, né? Via comprimido, Uhum. ela conseguiu fazer o tratamento dela todo. Então, assim, existem N tipos, né? Cada caso é um caso. A gente está Verdade. aqui falando do nosso para contribuir com a nossa história, né? Mas se a gente for Sim, ver, tem milhões de casos, né? A forma como as pessoas chegam ao diagnóstico também é diferente, né? Uns encontram uhum. no autoexame, outros vão descobrir porque vão no médico ver outras coisas e acaba que descobre o Sim. câncer de mama. Então, assim, as situações são milhares, né? Então, a gente Milhares. está aqui tentando falar um pouco da nossa história para que ela possa inspirar, então, né, as mulheres e a família. Hoje, quando a gente estiver falando de tratamento, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho também, Gi, de como é para a família, né, para os amigos, o que, que a gente espera da família e dos amigos quando a gente está em tratamento, né? Porque isso foi Sim. uma coisa até que eu estava discutindo com os colegas da psicanálise, né? Via Uhum. WhatsApp, porque é difícil, as pessoas não sabem como tratar a gente, já reparou? Não sabem.
a família sofre junto, né? Uhum. É como se eles estivessem em tratamento e realmente estão, né, junto com a Uhum. gente. Então a gente precisa mesmo desse apoio, da família estar do lado, dos amigos também estarem do lado. Graças a Deus eu tive amigos assim. Uma amiga minha praticamente mudou aqui para casa para poder me ajudar, cuidar de mim. E isso somatiza bastante, assim, positivamente, Uhum. né? Tem alguns amigos que não sabem lidar com a situação, alguns familiares que não sabem lidar com a situação. Tem aquele tabu de falar a palavra câncer, Uhum. que tem algumas pessoas que têm extrema dificuldade. Ai, aquela doença, ela tá com aquela doença, ai, eu não sei como falar, eu não sei o que dizer. Mas, assim, o que é importante não é as pessoas chegarem pra gente cheio de dedos. O que é importante é a pessoa tá lá, Uhum. né? Uhum. Então, assim, para quem está passando pelo câncer, está passando pelo tratamento, pela quimioterapia, cirurgias e por aí vai, o que é importante é que a família, né, esteja junto e os amigos também estejam juntos, né? Então, e aí eu queria entrar também numa situação que muitas pessoas não sabem o que dizer, né? E algumas coisas, assim, acabam machucando a gente, né? Machucando a gente, machucando a família também. Então, é bom estar presente, é bom ter cuidado, né? Porque, nem da última vez que a gente falou, muitas pessoas pensam que ter o câncer já é o diagnóstico de morte. Ai, vai morrer e por aí vai. Sendo que as coisas não são assim, Aham. né? É. Então, a luta ela é grande, né? Não é de uma hora para outra que as coisas vão mudar. E o apoio é fundamental. Uhum. É verdade. Eu até hoje estava contando, né, para o pessoal do meu grupo da psicanálise que tem uma discussão assim, né, sobre essa questão do paciente oncológico, né? E eu sempre conto assim que para mim, o que mais me incomodava enquanto eu estava em tratamento era as pessoas olharem para você com com Entenda. pena, com ai, vai morrer, né? Ai, Uhum. coitadinho, né? Nós não somos coitadinhos. Gente, nós somos Exato. pessoas que estão fazendo um tratamento de uma doença como qualquer outra, né? Se você Sim, encontrar no início, olha, eu até brinquei com o pessoal do grupo, eu falei, gente, qual é a diferença entre um câncer que você descobre bem no início e começa a tratar, e uma pneumonia que já tomou 90% do seu pulmão? Eu vou dizer que você tem mais chance de morrer da pneumonia do que do câncer, né? Então, é assim, verdade. o que a gente precisa é como você falou, né? É a presença, é as pessoas estarem com a gente, é ter os amigos, mas não tratar como coitadinho. A gente não é coitadinho. Muito pelo Hum, contrário. A gente, quando está nesse processo, a gente tem uma força que a gente não sabe nem da onde a gente acha essa força, né? A gente luta, é de Deus. a gente luta, a gente sabe que a gente quer ficar bem. E assim, eu nunca me esqueço duas coisas que me fizeram mudar muito, né, a relação com o paciente oncológico, que é assim, primeiro, o dia que eu cheguei para fazer uma rádio, e eu fazia rádio de manhã, 7 horas da manhã, saía do hospital e ia para o trabalho, porque eu não parei de trabalhar, né? Uhum. E um dia eu cheguei lá sem tomar café da manhã, acho que saí de casa meio atrasada, tal. E na hora de fazer a rádio, eu tava me senti assim meio tonta e o rapaz da rádio falou: "Não vou fazer tua rádio". Eu falei: "Como você não vai fazer minha rádio? Você tá doido? Vai fazer sim". "Não, não vou fazer porque você tá passando mal". Eu falei: "Não tô passando mal não, fiquei meio tonta". "Não, não posso, não posso". E ele fez questão de conversar com a minha médica. "Não, primeiro eu vou falar com a tua médica, eu vou falar com a tua médica". E eu não esqueço da resposta que ela deu para ele. Ela falou assim para ele: "Quê? A Jucimari? Pode fazer a rádio dela. Dá uma bolacha e um café que tá tudo certo. Ela é muito saudável". Gente,
O que que é uma pessoa com câncer fazendo tratamento do câncer ser muito saudável? Tratamento é mais saudável do que muita gente por aí, Não né? é? Então, assim, é esse ponto que eu quero dizer, né? Que as pessoas. A minha médica foi fantástica aquele dia, né? Porque eu olhei para a cara dele e Sim, falei, sim. tá vendo, né? E dei risada, né? E outra questão que sim, nunca me esqueci foi que eu fazia a análise com um senhorzinho, né? E eu sempre fui muito assim, né? Olha, eu vou vencer, isso aqui não é meu, né? Já tirei, agora o tratamento é só para realmente fechar mesmo, Para acabar com acabar, tudo. finalizar logo tudo Exatamente, e retomar exatamente. E eu ia, assim, sempre muito, né? Tá, vai dar tudo certo, tenho certeza. positivo. Mas toda vez que eu saía da sessão dele, eu saía com certeza que eu ia morrer. Porque eu. Gente, o velhinho, ele fazia a sessão comigo me preparando para a morte. Ele estava me preparando para a Gente, morte do jeito dele, certo, né? Achando assim, ô, coitada, você vai aham, morrer, então vamos preparar ela para a morte, né? E eu nunca me esqueço que eu cheguei um dia para a minha sessão e a sessão era na casa dele, nos fundos, né? O consultório dele era nos fundos da uhum, casa dele. E eu cheguei lá, chamei, né? Eu sempre chamava e vinha a esposa dele atender e tal. E aí não veio a esposa dele, veio uma namorada de um filho, e meio chorosa e tal. E eu falei, uai, o que aconteceu? Cadê? Falou, morreu. não, ele tinha tido um infarto, estava na UTI do hospital. Mas ele morreu 3 dias depois. Cara, E aí eu tá falei, vendo? gente. E aí eu tô aqui, né, gente, 11 anos depois para contar essa história. E aí a gente para, isso é uma lição tão grande, foi para mim e acho que é para o mundo, né? Porque ninguém sabe quem vai morrer e quando, para você tratar um paciente oncológico como se ele fosse o próximo da fila. Próximo da fila, Né? exatamente. Quando eu estava na rua, careca, eu usei muito lenço, né? E aí tinha esse olhar assim de que coitada, né? Tão jovem, passando pelo câncer, vai morrer jovem. E aí, e aí a gente ficava meio assim, né? Se sentindo um ET andando. Eu lembro, cara, às vezes quando eu ia no mercado, porque fazia químico, muitas vezes assim, ao contrário do que as pessoas imaginam, que eu ficava debilitada na cama, ai meu Deus, vomitando. Não, gente. Cada organismo reage de uma forma. E eu reagi, graças a Deus, muito positivamente. Né? Então, assim, eu ia para o mercado, né, fazer compras, e aí tava lá, daquele jeito, lenço, maquiado, uns brincão para poder a gente disfarçar, né? Mas sempre tentando ali elevar a minha autoestima. E as pessoas paravam e ficavam assim, como assim? É, Você, você por aqui, você tão jovem tendo câncer, ai meu Deus, vai morrer e por aí vai. uhum, Não, gente, acho que é uma coisa que deve ser quebrada é, ali, né? Um pensamento que até mesmo as paliativas, né? As meninas as mulheres em que tem o diagnóstico, eu conheço várias, né? Em que não tem a possibilidade de cura, mas tem uma qualidade de vida e estão vivendo aí muito mais que muita gente, é que nem você falou, o velhinho que morreu isso. do nada E de viver com infarto. alegria Então, até o último dia, né? Se for, é um dia. gente, o pessoal do meu trabalho dizia assim: "Ah, eu admiro tanto você. Eu não sei como é que você consegue vir para cá assim". Eu dizia, ó, Não teria essa eu falei: força. "Olha, vamos fazer o seguinte, deixa para me fazer o meu velório quando eu morrer, porque agora ainda estou aqui viva, né?" Exa E, e é desse exatamente. jeito. Mas bem, e Gi, e depois que o tratamento acabou? Qual foi o destino que você deu para a sua história? Então, eu fiz, diferente de você, né? Eu fiz 16 quimioterapias, fiz 12 semanais, ia toda semana na clínica para poder tomar o soro, né? Chamo até hoje de gotinhas de cura, porque o pensamento muda tudo, né? Então, se a gente pensar
em que aquilo não está me destruindo, mas ela está destruindo o que precisa ser destruído, né, que eram as células cancerígenas. Então, eu sempre mentalizei aquilo, são gotinhas de cura que estão entrando aqui. Finalizei as 16 quimioterapias, e aí eu viajei para São Paulo, fui para o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, né? E lá foi até engraçado, assim, porque eu tava carequinha, só que lá tava muito frio. Então eu colocava uma boinazinha, colocava umas coisinhas na cabeça, ninguém nem percebia que eu tava careca. Então, assim, foi maravilhoso. Entre a quimioterapia e a cirurgia, eu realizei essa viagem. E aí fiz a mastectomia bilateral radical, esvaziei a axila também, porque eu tinha linfonodos acometidos. Né? Na época, eu coloquei o expansor mamário. Para quem não sabe, é como se fosse uma prótese, né, mamária que eles colocam atrás do músculo. E aí o médico ele vai enchendo com soro uma ou duas vezes por semana até eu completar começar a radioterapia. Então, assim, do tratamento, essa parte foi bem dolorosa para mim, assim, porque me incomodava bastante, né? Ter que encher, porque quem me conheceu antes, eu era bem magrinha e com o tratamento dei uma inchada, né? Devido à quimioterapia. Acabou essa parte de expansão, eu fiz a radioterapia. Para mim foi a parte mais cansativa, porque foram 28 sessões de radioterapia e tinha que ir todo dia para o hospital. Então, assim, eu achei meio chato, meio, né, cansativo. Eu cansei mentalmente e fisicamente também de ir lá, né? E aí, finalizei o tratamento, coincidentemente, nada coincidentemente, porque Deus fala assim, ó, no dia do meu aniversário, dia 4 de outubro, eu acabei as 28 sessões de radioterapia. Presentão. Finalizou o tratamento. Presentão. Já completei os 31 anos com esse presente. E aí a vida deu né? Conheci várias mulheres em que tiveram câncer de mama também, mulheres jovens, né? A gente fez um grupo muito forte pelo WhatsApp, um grupo de apoio. E aí a gente fundou, né? Eu sou uma das fundadoras das Vencedoras Unidas, né? E foi um trabalho brilhante durante quantos anos? 3 anos, né? Que eu fiquei na diretoria praticamente. Saí no final do ano passado. E aí a gente sai, assim, acaba o tratamento com muito medo. A gente tem medo de tudo. Medo de voltar ao trabalho, tem medo de retomar essa vida, assim. Então, eu tive que ter um apoio, né, psicológico, né, com uma psicóloga oncológica para poder me inserir novamente ao trabalho, porque diferente de você, eu fiquei 1 ano fora, né? Porque realmente não tinha condições nenhuma para poder eu continuar trabalhando. E aí retornei ao trabalho e aí a gente retorna com uma outra postura, né? Então, assim, voltando um pouco ao que a gente falou na última vez, a gente retorna já visando a nossa qualidade de vida, já colocando limites nas pessoas, nas expectativas das outras pessoas também. E aí a gente se coloca como prioridade, né? Porque vem aquele medo, assim, o câncer a qualquer momento pode voltar, né? Porque a gente que teve tem é como se fosse a possibilidade maior, né, do que qualquer outra pessoa, né? Então, continuar com cuidado. Eu desleixei, assim, em relação à alimentação. Acho que tudo que eu não fiz durante o tratamento, eu fiz depois, né? Então, comia, porque a alimentação durante o tratamento, minha mãe era muito regradinha, não comia fora de casa, era bonitinho. De repente, eu estava comendo um monte de besteira. Então, eu tive que me readequar, né?
E aí, nesse ano, eu engordei bastante. Eu pesava 56 quilos antes do tratamento. E durante começo desse ano, eu estava pesando 75 quilos. Nossa, foi E bastante. aí foi quando eu parei e falei assim, e aí, Gisele, você teve uma segunda chance, você não tá sabendo aproveitar direito essa chance, né? Acho que tá na hora de você pisar no freio e dar valor realmente ao que você tem hoje, né? Tipo, a gente reza tanto para poder ser saudável e na hora, quando a gente é saudável, a gente enfia o pé na jaca? Não. E aí foi quando eu peguei, entrei em contato com a minha nutricionista. E aí a gente começou a fazer uma dieta. Aí eu voltei a fazer atividades físicas, porque realmente eu não estava fazendo, né? E eu tenho visto, assim, que tem melhorado bastante a minha qualidade de vida, porque eu tomava remédios com altas doses e eu comecei a diminuir essas doses. Então, assim, eu consigo ver melhoras no meu dia a dia. No tanto que nesses dias mesmo aí, porque foi meu aniversário, né? Pisei um pouco na jaca e aí já retornei. Opa, peraí, não, vamos diminuir os doces, vamos começar a fazer atividade física novamente. Porque quando a gente até, não sei se você viu isso também, uns estudos recentes, né? A minha médica que sempre falou e nesses dias ela me apresentou esse estudo, em que quem realiza atividade física, acho que é 150 minutos por semana, atividade física intensa, diminui as chances de desenvolver um câncer. Uhum. E para a gente diminui a chance, aumenta a chance, não, na verdade diminui a chance de você ter uma recidiva. Uhum. Né? E aí, nesse estudo científico, tem até a porcentagem, assim, quantos por cento que as pessoas conseguiram reduzir. Uhum. Então, assim, eu lembro perfeitamente, né? A minha médica, a doutora Taina Perdigão, ela sempre pegou muito no pé em relação à alimentação e à atividade física, né? Novos hábitos de vida. E aí, uma vez ela chegou para mim e falou o seguinte: Gisele, se tivesse um remédio em que pudesse diminuir 60%, 50% da chance de uma recidiva, eu tenho certeza que você tomaria. E seria o remédio assim mais caro do mundo. Você iria atrás e você iria tomar esse remédio. Só que você tem esse remédio de graça nas suas mãos. Entendeu? Que está dentro de você. Só que você precisa de uma atitude, que é fazer atividade física e se alimentar melhor. Entendeu? Então, assim, ela sempre trabalhou isso na minha mente, ó. Vamos virar essa chave, vamos melhorar, porque diminui, por aí vai. Então, hoje, tipo, é uma luta eterna. Não vou dizer que hoje é fácil, né? Não é. É uma luta que a gente tem que batalhar todos os dias para poder se alimentar melhor, para poder manter um ritmo de atividade física, né? Estudar, trabalhar e por aí É, vai. é verdade. Exercício para nós não é para beleza, amiga, é para a saúde, né? Remédio, para nós é remédio, né? Alimentação saudável e Exatamente. exercício para nós é remédio, né? Passa a fazer parte da nossa rotina de vida, né? Sim. É o melhor remédio que existe, É, e né? vitamina D, né? Um solzinho de vez em quando também é bom, né? Sim. E importantíssimo manter a imunidade sempre alta, Uhum, né? E aí é, eu vejo que é uma tríade, né? É o corpo e a mente. Então, assim, é você estar ali se alimentando melhor, fazendo atividade física e mantendo bem a uhum, mente. Então, a gente tem que sempre tipo, andar nesse trilho. aham, Se a gente sair desse trilho, a gente tem que dar um jeito de, opa, peraí, eu vou voltar, né? Ter total consciência de que, eu vou voltar, uhum, né? Não tá certo, não tá correto, eu preciso fazer uhum. diferente,
né? Desse jeito, desse caminho aqui tá dando certo, eu vou pelo outro. É Então, é sempre ter um isso em cuidado mente. constante, né, Gi? Para ad eterno, né? Mas, A de mas eterno. graças a Deus, né, com os cuidados adequados, a gente consegue se manter com a saúde, né? Sim, sim. E hoje, Gi, como é que é a periodicidade de exames, acompanhamentos? Então, é, devido ao tipo de câncer, né, que eu tive, ele foi bem agressivo. Dia 23 de dezembro, agora eu completo 5 anos do diagnóstico, né? Não de remissão. E aí o meu médico, ele prefere em que eu realize os exames de 6 em 6 meses. Então, assim, uma vez por ano, né? Eu vou fazer o PET scan. Para quem não conhece, o PET scan é para poder, ele é uma tomografia para poder saber se você tem algum tipo de metástase no corpo todo, né? Então é um exame que gera uma grande ansiedade aí pra gente. E aí, nos outros 6 meses, eu faço ressonância, tomografias, cintilografias, exame de sangue e tomografias. Tomografia eu já falei, né? E aí, o que que acontece? Esse ano foi até uma coisa assim meio atípica, porque sempre acostumada a fazer exames, e aí fui fazer ressonância e eu tive uma crise de ansiedade. Eu não consegui fazer A a ressonância. ressonância, porque a gente fica numa posição muito chata, né? Aquele barulho, e eu acho que eu estava estressada, estava nervosa, e aí eu não consegui fazer. E aí o trabalho humanizado, lá da onde que eu fiz o exame, que foi no IMED, né, da técnica, ela sentar e conversar comigo, marcar um dia uma para poder refazer o exame, segurar na minha mão o exame todo. O exame demora meia hora pra gente, né, por causa da prótese. E aí o técnico também conversando sempre comigo, eu consegui relaxar e consegui fazer o exame. Mas toda vez é um estresse, assim, altas emoções, né? Não É é, como se fosse uma montanha russa. Tá tudo bem e de repente, ai meu Deus do não céu, é nem o, você vai embaixo não é só nem o exame, né, Gi? São os resultados, né? A cada 6 meses os você resultados. passa por uma emoção, né? De ir lá É emoção totalmente. e ver. E a gente vira quase que médica, né? Que a gente já, eu pelo menos eu abro, tem gente que não tem coragem, que só abre com médico. Eu já abro, já olho, faço a mesma, desde o do primeiro exame lá da biópsia até hoje é do Já mesmo jeito. sabe até Abro os o olho, diagnósticos, resultado. Daqui a pouco está fazendo diagnóstico, tratamento, como é que a gente fala? Tratamento sem médico, se automedicar. automedicar Ai, totalmente. ai. Gente, vou combinar uma coisa com vocês. O seguinte, quem quiser fazer pergunta, pode ir colocando na caixinha aí. A gente vai, a gente vai responder já já, tá? Se quiserem fazendo perguntinha, tem um quadradinho aqui embaixo com ponto de interrogação, só clicar e digitar ali. A gente vai respondendo também durante a conversa, tá certo? Eu sei que semana passada muitas pessoas perguntaram e a gente acabou ficando muito em cima da hora e não conseguiu responder, né? Uma pergunta Responder. que eu lembro que ficou na caixinha, porque eu li e a gente não conseguiu responder, foi Uhum. qual foi a pior parte, qual foi a pior fase do tratamento? Você teria, Gil, uma pior fase do tratamento? Porque para mim, acho que eu não tive assim, essa pior fase do tratamento. Acho, o pior para mim de Porque tudo era ver, assim, às vezes, a minha família sofrendo. Sabe? sofrendo. Porque assim, Isso. eu sabia que eu estava Exatamente. bem, eu tinha força para seguir e tal, mas vê-los assim, às vezes meio desanimados, isso para mim foi o que foi mais difícil. Mas assim, não teria assim algo assim do tratamento, né? Olha, a quimioterapia foi terrível, a rádio foi terrível. Não tive isso, graças a Deus, né? Eu acho que, eu concordo com você também, ver a família sofrendo é muito complicado, né? E a partir do momento do diagnóstico, é um mundo novo que se abre na nossa frente. Então, assim, cada fase que se passa, a gente tem
uma emoção diferente, Uhum. né? A quimioterapia era tudo muito novo. Assim, a cirurgia, para mim, foi minha primeira cirurgia que eu tive na minha vida, então eu já estreiei de uma forma assim, Punk, né, Gi? Bem punk. bem punk, Ai, minha luz apagou. exatamente. Então, para poder você aos 30 anos, né, e ter fazer uma mastectomia, retirar as duas mamas, foi bem complicado. Uhum. E aí depois, para poder me preparar para a radioterapia também foi doloroso, né? Eu tive muita fibrose no braço, tive que ir para um fisioterapeuta oncológico, né? E teve que quebrar, depois teve que quebrar umas fibras, né, que a gente tem aqui, e aí drenar, e aí depois eu tive linfedema, então assim, foram muitas complicações. Mas em si, assim, a gente conseguiu superar muito bem cada fase, né? É, assim, como diz, É que nem Mario Bros, vai passando fase um. até chegar. Assim, ó, tem coisas que a gente esquece, né? Que bom, né, que a gente esquece, né? Deixa eu ver aqui. Tem uma Exatamente. pergunta aqui para nós, Gi, vamos ver? Como vocês lidam com a ansiedade na época dos exames para acompanhamento? Responde aí. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu realmente passei. Você tem mais experiência, Josimar, Então, do que eu. já tem mais tempo, né, de acompanhamento. O que que Uhum. acontece? Eu passei até 2 anos atrás, eu passei a cada 6 meses fazendo exames. A cada 6 meses. Nunca parou, assim, para ser mais espaçado, uma vez por ano. Não. Mesmo depois dos Mesmo 5 depois dos anos? 5 anos. Mas por quê? Porque minha mama sempre foi uma mama grande, densa, difícil de achar as coisas, né? Então Uhum. tinha que fazer a ressonância magnética, porque era o único exame que mostrava que realmente podia ter alguma coisa. E toda vez que tinha qualquer coisinha do tamanho do grão de arroz, a minha querida médica, que Nossa. Deus a abençoe, porque ela é uma pessoa maravilhosa, ela chegava para mim e dizia assim: ai, Jucimari, nós vamos ter que funcionar. Porque você conhece o seu histórico, porque você já teve câncer, eu não posso deixar. E cada 6 meses era um flash, né, gente? Então, porque tinha que ter É. emoção, né? Dunas do Nordeste, fichinha, né? Até que eu cansei, né, gente? Eu falei, não, gente, não dá. Falei, doutora, olha só, a cada 6 meses eu passo por um cagaço. E vamos combinar que É. não é legal, né? Não é bacana. Né? E eu já tinha, assim, esse pensamento de repente, tirar, né? Como fazer o profilático, né? Tirar, botar a prótese e tal. Mas ela nunca quis. Não, você é muito nova, vamos fazer isso, que coisa. Falei, mas doutora, pelo amor de Deus, a cada 6 meses ela me tira um pedaço. Vamos tirar de uma vez, né? Porque ficar fazendo pedacinho não dá. Sim, Aí até que ela falou sim. assim, ó, então vamos fazer o seguinte, eu te mando para uma pessoa para fazer todo o teste genético, né? Porque se Uhum. tiver realmente indicação, a gente vai fazer. Agora, se não houver indicação, não vou fazer. Aí eu falei, ah, beleza. E eu fui, né? Fui fazer o teste genético, fui para o Círio, fiz a doutora Renata, uma maravilhosa também, fiz o teste e aí deu alteração do BRCA1, né? Deu alteração do BRCA1 e Uhum. ela realmente falou, olha, Lucimari, tem indicação não só da retirada das mamas, mas também dos ovários. Por que que acontece? Quem tem o BRCA1 alterado, ela tem mais propensão, né? Não quer dizer que vai ter, gente. Olha só, ter uma alteração genética é uma coisa, ter o câncer é outra coisa. O que eu tenho é que a alteração genética faz com que as minhas células, se não estiverem bem nutridas, bem alimentadas, né? Eu não estiver me cuidando direitinho, o que, que vai acontecer? Elas vão ser umas células mais preguiçosas para trabalhar e vão ter mais chance de desenvolver um câncer. Então, assim, não é para ninguém se assustar, né? E aí ela falou, olha, como já faz muito tempo que você teve o câncer de mama, né? Eu me preocupo mais com os teus ovários do que com a tua mama hoje. Então, E você tinha casos na família? tinha.
E aí ela falou o seguinte, que se a gente fosse optar por qual fazer primeiro, então faria primeiro a de ovário, para depois a das mamas. Eu já queria, vocês me conhecem um pouquinho, né, gente? Lembram da live passada? O que a pessoa que queria fazer? Adivinhem? Tudo junto, né? Lógico. Eu já pensei assim, ah, não, gente, eu vou para o centro cirúrgico uma vez só, já faz tudo, né? Até que as pessoas de bom senso chegaram para mim, né? E falaram, minha filha, você não vai dar conta, né? Não vai dar conta. Então, calma, Não né? é assim. Calma, né? E aí eu fui, fiz então, no ano retrasado, a tirada dos ovários e as trompas, porque não, os estudos Uhum. ainda não conseguiram comprovar se o câncer de ovário começa no ovário ou nas trompas, né? Na trompa. Então, tirei isso, permaneci com o útero. E ano passado, em abril, eu fiz então a das mamas. Tirei as mamas e coloquei a prótese na mesma cirurgia. Então, assim, hoje, o que, que acontece? Ah, mas há controvérsias, né? Porque há médicos que não concordam com essa cirurgia. Ah, não, dizem que não é bem assim, você não está livre de ter o câncer de novo, porque basta que tenha uma célula, né, ali de tecido para que você desenvolva o câncer. Sim, concordo. Mas uma Sim. coisa é você Uhum. ter, vai lá, quem é dona de casa vai saber o que eu estou falando. Uma coisa é você ter uma mansão para limpar, e outra coisa é você ter um apartamentinho em 2 quartos, né, gente? É muito mais fácil cuidar do apartamentinho em 2 quartos, né? Então, Verdade, você verdade. diminui, né, a chance, a probabilidade, né? E tudo muito acompanhado com todos os meus médicos, a doutora Renata, com todos os estudos dela, né, mostrando quantos por cento, e não é pouca coisa, gente, é muita coisa, né, que diminui as chances e tal. E aí eu fiz. Então, a ansiedade, né, que foi, a pergunta foi a ansiedade, né? A ansiedade sempre foi grande, sempre é grande, mas hoje, depois dessas cirurgias, diminuiu bastante. Como que se lida com uma ansiedade, né, dessa? É respirar funda, Confia. fazer meditação, né, pedir para o exame sair logo o resultado, né, e Exatamente. tentar É melhor enfrentar do que você é, fingir que nada está olhar acontecendo, não querer fazer os olhar para exames. essa ansiedade, olhar para esse medo, tentar entender o que, que é isso, né? Buscar. Eu faço análise, né? Então, o meu analista, quando chega nessa fase, Uhum. ele já sabe que o assunto vai ser esse. Então, olha, eu estou fazendo É, exame, papai, o coitado, né, fica lá, né, escutando e já sabe que a ansiedade a gente tem que pôr para fora de algum jeito, né? Só que não sim, seja sim. comendo doce, tá, gente? Por favor, não vamos botar a ansiedade. Vamos ver, Gi, tem outra perguntinha aqui, ó. Hum, tem outra Aham. pergunta? Vocês colocaram expansor antes das próteses ou nem precisou? Aí Eu a Gi coloquei. colocou, né, Gi? A Gi colocou Eu e eu coloquei. não. Eu, quando tirei, na mesma cirurgia, foi colocada a prótese e eu já saí pronta. Se a Gi quiser falar um pouquinho sobre É. a. E eu queria até explicar, porque assim, eu tive câncer somente na mama esquerda. E aí eu retirei a direita profilaticamente. Na época, porque o câncer que eu tive era muito agressivo, né? Tem uns marcadores, tem um que se chama KI69, que é no exame na biópsia, quando vem especificando aquele que tinha não, 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 ele vai dizer lá uma porcentagem. E é como se ele fosse assim de 0 a 100. O meu carrinho da proliferação ali do câncer estava 90, então ele estava muito acelerado. As células elas se multiplicavam de forma muito acelerada. Então, a minha médica fez por profilaxia a mama direita também, Uhum. né? E aí, depois de um ano, eu fui fazer esse exame genético, também tenho a mutação, né? A variação genética no BRCA1. Para quem não sabe, o BRCA1 ele é o mesmo gene da Angelina Jolie, que apesar que ela não teve câncer, mas ela perdeu a mãe e uma irmã, se eu não me engano, né? O câncer de mama. E aí eu também retirei os ovários, solteira sem filhos, então agora sem os ovários e sem as trompas também, né? Você não Então, congelou, na Gi? época também Não congelou?
Não congelei porque é Ah, muito tá. caro. Porque é bom a gente É muito caro para poder manter, assim. explicar, né, para as Acho que pessoas até que que hoje tem essa possibilidade, né, Gi? tem a possibilidade. Eu não sei quanto é que está o valor hoje, mas na época era o valor de um carro, assim, fácil. E para poder você manter os óvulos congelados era mais de 1.000, assim, por mês. Então, para mim, ficou totalmente inviável. E aí, hoje em dia, Gisele, você não pode ser mãe? Posso. Posso gerar no meu coração. Não vou gerar na minha barriga, mas eu gerar no meu Uhum. coração. Então, assim, tudo depende muito da forma que a gente Encara, vê, né? né? E enfrenta as situações, encara Uhum. a vida, né? Uhum. Agora, voltando lá no expansor, realmente, o expansor eu coloquei, né? Foi bem doloroso, porque é um tipo de cirurgia em que não utiliza o grande dorsal, que é uma musculatura que a gente tem atrás, né? O peitoral mesmo, ele coloca por trás do peitoral e ele vai enchendo com soro até chegar no limite ali e depois a gente troca, coloca o silicone normal. Uhum. Eu vi aqui duas perguntas da Edna Santana. A quimioterapia antecipou menopausa? Quando eu fiz a quimioterapia, eu bloqueei totalmente. Eu não menstruava, fiquei 6, 7, uns 8 meses sem menstruar. Uhum. E aí depois retornei, né? A menstruação veio normal. E aí depois, quando retirou, aí a gente entra na menopausa Uhum. mesmo. Aí ela também perguntou, Gisele, você não pensa em adotar? Futuramente, né? Futuramente a gente por enquanto, eu tenho outros projetos aí, mas futuramente, quem sabe. Uhum. Comigo aconteceu a mesma coisa. Eu também, a gente fica sem menstruar mesmo durante o tratamento por conta da química, né? Mas depois voltou. Até eu lembro que eu também fiz alguma coisa, né? Um tempo de fisioterapia, né? Para os braços, tal. E o fisioterapeuta até dizia para mim: ah, reza para nunca mais voltar, porque a melhor coisa que vai te acontecer é nunca mais voltar. Mas voltou, né? É bom. É. Eu te falo assim, você sente falta de menstruar? Não, porque eu sofria demais, sentia muita cólica, era bem complicado, assim, para mim era sempre doloroso, assim. Do mês inteiro, era 2 vezes, 2 dias no mês, que para mim era, nossa, era um Uhum. caos. Sem contar a TPM, Uhum. né? E uma hora você quer matar alguém, outra hora você quer morrer. Então era sempre assim, Ai, é. hoje em dia não tem mais Uhum. isso. É. E diferente de você, Jacimara, eu tive casos na família, né? Por parte de pai, minha tia teve câncer de mama, né? Na época eu era muito pequena e ela retirou as Mas 2 diferente de mim, mamas. por quê, amiga? Foi Eu um também tratamento. tive caso na família. Você Sim. teve, né? Ah, Não, sim, tive casos sim, bastante casos, inclusive. teve, né? Depois de mim, até E uma prima mais nova que eu também teve. foi. E aí, caça com quimioterapia economiza corrupção. É Como é que verdade. é? Caça com quimioterapia economiza com absorvente. Ai, ai. E aí, há 2 anos atrás, eu perdi uma tia por câncer de ovário. Ah, Então, assim, para quem não sabe, o câncer de ovário é um câncer extremamente silencioso, né? Então, daí a importância, novamente, da gente ir no médico pelo menos uma vez por mês, por ano. uma vez por ano, para poder a gente ver o que está acontecendo. Aham. Eu cheguei a ver os exames dela. Então, assim, dos exames dela era tudo tipo mioma, 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 mioma. E teve um dia que ela passou mal. Aham. Ela estava morando no interior, ali em Trindade, né, próximo de Goiânia, passou mal. O marido dela levou ela para o hospital e aí já foi, né, tipo, para cirurgia. De repente, abriu e fechou, porque o câncer já estava tomado. Entendi. E aí, da descoberta até a morte dela, foram questões, assim, de 2 meses e meio, 3 meses. Gi,
E aí foi aquela assim, foi uma confirmação, Gisele, você precisava mesmo retirar os seus É. ovários, porque, Uhum. né, futuramente poderia vir e aí seria É muito pior. verdade. A Vivi está perguntando o seguinte, ó, vocês tiveram algum problema de aceitação, autoestima ou ansiedade quanto às cicatrizes? Eu imagino que a pergunta toda seja essa porque ficou até aqui. Para mim tá aparecendo aqui. Se sim, como conseguiram Ah, superar pronto. ou amenizar Uhum. isso? É complicado. Olha, As cicatrizes a gente vai carregar para o resto da nossa vida, é. né? Então são sinais ali da nossa luta, né? Do que a gente viveu, do que a gente passou e olhar para trás e não esquecer, né, de tudo isso. Então, na verdade, a gente tem que ter orgulho delas, né, Estamos Jusimar? aqui para mostrar. Eu, na verdade, assim, eu já tinha tido uma cesárea, né? Então, quando eu tirei os ovários, foi feito a cicatriz. Então, é como se fosse uma outra cesárea. Então, e ela some. A minha Uhum. cicatrização é uma cicatrização muito boa. Com o tempo, ela vai ficando só aquele risquinho clarinho que fica até difícil de encontrar. Eu Sim. tenho uma cicatriz na minha perna que é muito pior que essas outras, porque ela é para dentro, assim, toda. E eu acho que eu tive uma crise com os. A minha mãe poderia até contar essa história melhor, porque eu fiz umas 5 cirurgias no quadril e eu tenho uma cicatriz bem feia assim na perna. E tive uma crise quando Uhum. era pequenininha, por causa dessa cicatriz, né? Que, coisa feia, não sei. E ela me explicou o que era aquilo. Então, eu vivi muito bem com essa cicatriz a minha vida toda. E aí a cicatriz da Uhum. cesárea, a cicatriz embaixo do seio, porque em volta da auréola do seio não aparece, é só uma cicatriz embaixo, né? Como os peitos já estão meio caídos, também Uhum. não aparece muito, né? Porque, gente, o bom do silicone é ficar meio caidinho também, que é para ficar natural, entendeu? Porque se ficar muito empinado, Natural, é muito duro, verdade. dá para ver que é siliconada, né? Então, assim, eu quase nem vejo, viu, Vivi? Então, para mim, como eu já cresci com cicatriz, é uma coisa normal para mim. Para mim, não, assim, nunca foi de, trauma, tem que fazer isso, arrumar, fazer aquilo. Não. Eu vivo tranquilamente Uhum. bem com as minhas cicatrizes. Nem como diz a Gi tem orgulho dela, né, Gi? Tem que ter Então, orgulho, assim, exatamente. Foi a luta que a gente passou e olhar e falar. Eu não arrumei ainda tudo, né? Eu tenho 4 cicatrizes. Eu tive que retirar as sim. auréolas, porque eu, durante o tratamento, um nódulo que aparentemente era benigno, ele simplesmente sumiu com a quimioterapia. Então não era benigno, ele era outro sinal de câncer. E era bem atrás Da auréola. da auréola. E aí a médica, a gente tem que tirar as margens, né, de segurança, e a médica pegou e falou: Gisele, a gente vai ter que perder essa auréola. Isso aí eu fiquei sabendo, assim, próximo da cirurgia Aham, já. E aí, no dia da cirurgia, eu decidi retirar outra, que eu falei, eu quero que fique tudo igual também. aham. Vamos retirar outra. E assim, quando a gente fica com a auréola também tem a chance de recidiva lá, então tudo isso aí eu já estava já perturbada, falei assim, retira logo. E hoje tem E aí tatuagem, né, esse Gi? ano Que faz, né? tem a Isso. micropigmentação que fica Perfeito, né? perfeito, perfeito, perfeito. Eu ainda não fiz, né? Eu vou fazer. Esse ano eu era para ter feito outra fase da minha reconstrução, né? Que é retirar umas gordurinhas, aplicar aqui, né? Só os retoques finais. Só que devido à pandemia eu não consegui fazer. Então eu vou fazer daqui pro final do ano, quem sabe eu consiga fazer. E aí depois aí eu vou micropigmentar tudo direitinho. Vai Ficar a ficar Angelina Jolie perfeita, maravilhoso. né, gente? Olha só. Exatamente. Agora a gente descobriu de onde a gente tem essa beleza, amiga. É da genética da Jolie, entendeu? Da Jolie, exatamente. A Vivi está dizendo que ela fez uma cirurgia para tirar, né, um tumorzinho há 2 anos atrás. E para ela ainda é muito difícil essa questão da cicatriz, né? Vivi, depois a gente conversa no privado sobre isso. Vamos conversar sobre essa coisa de cicatriz. A gente bate um papo, né? Bem gostoso, tá? E É, aí a gente
A gente vai falar sobre esse negócio de cicatriz, tá bom? Exatamente. Galera, mais alguma pergunta? Acho que não. Gi, você tem mais alguma coisa? A gente pode ir encerrando. Acho que foi maravilhoso. Foi. Amei, Muito amei obrigada, demais, projeto. né? Ter você aqui comigo foi um prazer imenso. Muito obrigada, né? Assim, Obrigada a você. gostoso demais a gente A gente poder deixou, contribuir assim, né, com as pessoas. deixou exatamente com o Outubro Rosa e lembrar para a mulherada que é Outubro Rosa o ano todo, Isso. né? Então, assim, e assim, agora parece que tem uma nova legislação, não sei, em que o Outubro Rosa não vai ser mais específico para as mamas, mas para os cuidados do corpo todo da Ai, mulher. que legal. Então, assim, a gente falou tanto das mamas, a gente não pode esquecer do útero, a gente não pode esquecer dos ovários, né? Então, assim, a atenção ao corpo todo, Isso. né? Então, a gente não é só as mamas, a gente é o corpo todo e tudo tem que estar em equilíbrio para poder a gente estar E mais bem. que isso, né? Eu digo que a gente não é só o corpo físico, né? A gente é a mente, a gente é a É alma, a gente tem que se isso, cuidar de forma integral, cuidar de tudo, porque quando exato. tudo está bem e tudo está em harmonia, nós temos saúde, né? Temos Quando alguma saúde, coisa dessa verdade. desequilibra, quem é que sofre? É o corpo, né? Então, É o corpo. De alguma forma ele vai isso aparecer. mesmo. Então vamos nos cuidar de forma integral, né? Corpo, alma, Isso. mente, vamos cuidar de nós e de quem mais estiver perto de nós, que a gente vai continuar saudável. Muito agradecida a presença de todos que estão aqui mandando beijo. Vai ficar gravado lá no Instagram, no IGTV, tá bom? Para assistirem quando quiserem. Se tiverem mais alguma pergunta, mandem no privado. Muito obrigada pela presença. Vamos tirar uma Ah, foto. uma print? Como é que faz? Deixa eu Eu tirar não aqui. sei desativar os comentários para não aparecer na print. Tem nada, não tem problema não. Vamos tirar aqui, ó. Peraí. Ai, deu errado. Ah, agora acho que foi. Oi? Então tá bom. Obrigada, Foi. obrigada, Gi, obrigada, pessoal. Até ano que vem, se Deus Obrigada, quiser. gente. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Não, agora tem esse. Opa!